Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto de dar glória a Deus, irmãos. Eu gosto. Glória a Deus. Mais uma vez, semana retrasada, o pastor me deu essa honra de ministrar a palavra. Eu ministrei, o Santo Deus poderoso me trouxe uma palavra ao coração sobre Evódia e Sintique. Eu tenho certeza que Deus falou, e eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar ao seu coração nessa noite, porque Deus honra os seus filhos. Porque se tu és crente, então por que tu passa fome? E aí? Porque não só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Se tu é crente, por que tamanha dor? Por quê? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, que eu tenho mais um pouquinho de tempo. Maravilha. Segura, varão, segura. Daqui a pouco você me ajuda. Queridos, abra sua Bíblia. A palavra de Deus, linda, poderosa, soberana. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou dar um tema a essa mensagem dessa noite também. Como eu fiz na semana passada, eu vou fazer hoje também. O tema da mensagem que eu vou trazer nessa noite é: manteiga e mel ele comerá. Já ouviram falar? Olha para o seu irmão e diga aí para ele assim: manteiga e mel ele comerá. Isso, glória a Deus. Manteiga e mel ele comerá. É o tema da mensagem nessa noite. O texto sagrado diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto que trata sobre a tentação do nosso mestre, a tentação de Jesus. E é um texto que eu posso trazê-lo para uma batalha espiritual. Por que uma batalha espiritual? Porque naquele momento da tentação foi travada uma guerra com os seus propósitos. Embora o versículo 1 diga: então
foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E às vezes a gente acha que guerras espirituais, também não podem prover de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. A tentação, nós aprendemos em alguns tempos atrás, que a tentação em si, ela não é pecado. A tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Mas a tentação, ela tem os seus propósitos. Deus, através do Espírito Santo, quando conduz o Senhor Jesus ao deserto, ele tinha os seus propósitos. E 2 propósitos a gente pode tirar dessa lição de Mateus capítulo 4. O primeiro propósito é o de glorificar a Deus. A tentação, ela tem como finalidade a glorificação do nome de Deus. No reino espiritual, um dos propósitos da tentação é esse, fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E o segundo tópico é fazer com que Satanás seja derrotado mais uma vez. A tentação, ela leva você a vencer Satanás e fazer com que Satanás seja derrotado mais uma vez. Então o propósito da tentação é glorificar o nome de Deus e fazer com que Satanás seja derrotado. Mas como é que pode Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, ser conduzido ao deserto para ser tentado? Quando Tiago diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando a gente olha esse texto sagrado, a gente fica perguntando por que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Por quê? E qual o propósito se teria de levar o Filho de Deus ao deserto para ser tentado? Olhando o texto sagrado, a gente se pergunta: Jesus era o Filho de Deus, e por que ele seria levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Certamente Jesus precisava cumprir um propósito espiritual, o propósito de fazer com que o nome do Senhor nosso Deus fosse glorificado e que mais uma vez ele vencesse a Satanás. Queridos, às vezes com a gente não é diferente. Nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus a maior referência espiritual. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E o propósito da tentação não foi testar Jesus 100% Deus. O propósito da tentação naquele momento, daquela guerra espiritual, foi fazer um teste com Jesus 100% homem. Às vezes a gente, ao ler a Bíblia Sagrada, a gente não consegue discernir algumas coisas e olhar com os olhos espirituais para aquilo que está escrito. Quando a gente olha Mateus capítulo 4, como eu sempre falo, é tema de muitas pregações, muitos congressos, é um texto muito conhecido, mas a gente precisa analisar que esse momento, o Jesus 100% homem estava sendo colocado à prova numa batalha espiritual. Numa batalha que de um lado estava o Filho de Deus e do outro lado estava Satanás, o diabo, o adversário, pronto para destruí-lo se assim ele tivesse falhado. Pronto para destruir se ele assim não tivesse reagido de uma outra forma. Quando eu vejo esse Jesus reagindo dessa forma, a minha fé aumenta, porque eu vejo o quanto ele é 100% homem, mas na condição de 100% Deus, ele foi crente em Deus. Porque às vezes a gente fala que Jesus só é forte assim porque ele foi o Filho de Deus, mas não, queridos, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E quando esteve em carne, ele honrou a Deus em todo o tempo. Enquanto esteve na condição de homem, ele obedeceu ao Pai.
É por isso que Filipenses no capítulo 2 vai dizer que ele aniquilou-se, ele despiu-se da sua glória de Deus para viver na condição de homem. O verbo que estava no início se tornou carne, e nessa carne ele desenvolve a sua espiritualidade para glorificar e obedecer ao Pai com o propósito que o Pai lhe dera. O que nós aprendemos com essa lição de Mateus capítulo 4 é que nós precisamos a cada dia olhar o mundo espiritual, olhar a guerra que nós enfrentamos e nessa guerra aprendermos a glorificar a Deus e não somente murmurar, porque os propósitos da guerra espiritual e das batalhas espirituais te levarão a glorificar a Deus e te levarão a levantar a bandeira da vitória sobre o diabo, o adversário. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus que afirma isso. Nós precisamos acreditar no que está escrito, porque assim está aqui para revelação e conhecimento dos filhos de Deus. Glória a Deus. E quando eu olho essa maravilha que era Jesus, varão, tu tem como botar para mim Lucas capítulo 2, versículo 40? Eu vejo o quão ele deve ser amado, o quão ele deve ser engrandecido. Diz assim o texto: e o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Talvez se esse menino não tivesse nessa condição espiritual, não tivesse aprendido a se desenvolver espiritualmente, ele teria talvez fraquejado diante da tentação. Talvez ele não teria condição de rebater as tentações que vieram sobre ele. Porque Jesus vai sofrer nesse texto sagrado a tríplice tentação do espírito, da alma e do corpo. Satanás não estava brincando. Satanás, ele veio com o propósito de te destruir. Ele veio com o propósito de acabar com você. E ainda sendo Deus, através do Espírito, conduzindo Jesus ao deserto, o foco de Satanás era destruir o Senhor Jesus. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. Deus permite que o inimigo venha e através de uma provação, de uma tentação, tenta nos desafiar, e nós acabamos cedendo, nós acabamos negligenciando, nós acabamos não entendendo o propósito da tentação e acabamos cedendo. O propósito da tentação é para os filhos de Deus o seguinte: glorificar a Deus e vencer Satanás. Aí nesse momento, quando eu olho o texto sagrado, eu vejo que Satanás já tinha caído do céu, e quando ele vê Jesus, deve ter falado: caramba, já caí do céu, agora eu vou cair da terra. Porque Jesus estava ali combatendo ele ferrenhamente com a palavra de Deus, e nós precisamos combater dessa forma. Mas o mais bonito, irmãos, é imaginar por que Deus levaria Jesus a esse teste. Por que Deus levaria o seu filho ao deserto? Por que Deus às vezes nos conduz a lugares que podem produzir dor e sofrimento? Por que Deus às vezes nos tira lá do lugar quietinho e nos coloca num lugar onde a gente vai ser perturbado, a gente vai ser incomodado, a gente vai sofrer retaliações, a gente vai ser afrontado, a gente vai ser agredido, a gente vai ser cuspido, a gente vai ser, sei lá, xingado? Por que Deus faz isso com a gente? Por que o Espírito Santo às vezes conduz os seus filhos a um deserto para ser tentado? Por que Deus faz isso? Deus poderia pegar leve com seus filhos. Deus poderia nos aliviar de vez em quando. Afinal ele é Deus, afinal eu sou filho. Aonde está o amor de Deus que me permite ir para o deserto? Um lugar de dor, um lugar de frio, um lugar de solidão, um lugar que nem comida tem.
um lugar de sede, onde tem ladrões, escorpiões, serpentes. Por que que Deus me leva para lá? Por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus faz isso contigo? Por que que Deus age dessa maneira com os seus filhos? Por que que Deus me coloca em batalhas espirituais? Por que que Deus me coloca frente a frente com o inimigo às vezes? Por que que Ele faz isso? Por que que Ele fez isso com Jesus? Glória a Deus. Varão, coloca para mim Isaías capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 15, por favor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel ele comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. A minha versão vai dizer: manteiga e mel ele comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque o deserto é a escola do Senhor, vou passando pela glória, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Manteiga e mel ele comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Sabe por que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto? Porque Jesus, como homem, precisava aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Há momentos na vida que a gente vai estar como um bebê, comendo a manteiga, comendo mel, se alimentando bem, estando bem espiritualmente, sendo desenvolvido, crescendo. Mas há momentos na vida em que Deus, através do seu Espírito, te conduzirá os seus filhos ao deserto, para que no deserto os seus filhos aprendam a rejeitar o mal e escolher o bem, que é servir a Deus. Há momentos na sua vida, há provas na sua vida, há tentações na sua vida, que é uma oportunidade de glorificar a Deus e fazer com que Deus seja exaltado na sua vida. Então tudo aquilo que você está passando hoje, tudo aquilo que você tem vivenciado hoje, tem em sua mente, talvez seja o Espírito Santo te conduzindo nesse deserto, para que Deus seja glorificado na sua vida e você aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, escolher o bem, escolher o bem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Escolha o bem, meu irmão, escolha o bem, minha irmã. Nessa noite o Espírito Santo te diz: se eu estou te levando ao deserto, você está em aprendizado. E nessa noite ele te diz: escolha o bem e aprenda a rejeitar o mal na batalha espiritual. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A batalha espiritual, ela é real, ela existe. E Deus não poupou nem o seu filho de uma batalha espiritual. Deus não poupou nem Jesus e o conduziu ao deserto, para que no deserto ele ensinasse ao seu filho e provasse aquela parte de 100% homem, se realmente tinha a condição de ser o seu filho, se realmente tinha a condição de ir até o final. Nessa noite, como está você, meu irmão? Como está você, minha irmã? Diante da batalha espiritual que você tem enfrentado, você tem caído, você tem rejeitado o mal, você tem escolhido bem ou não, você tem dado brecha a Satanás e tem perdido essa batalha que você está enfrentando. Os filhos de Deus não podem perder batalhas espirituais, porque você nasceu em Deus, você nasceu em Deus, você nasceu em Deus, e Deus está em você através do Espírito, te sustentando nos momentos mais difíceis da sua vida.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O deserto é um lugar que nos prepara. As dificuldades, elas estão e são reais para produzir em nós um crescimento espiritual. É por isso que às vezes a gente não percebe o que a gente está enfrentando e nós recuamos e olhamos para trás. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que nas lutas do dia a dia, nos combates do dia a dia, verdadeiramente você possa enfrentar a Satanás e fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: não desista, não desista, não recue, não olhe para trás, não saia da onde você está, fique na posição de guerreiro e resista a Satanás, porque já já ele vai sair, ele não vai suportar, porque o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Já já tudo vai passar, tudo vai passar, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, isso vai passar, e em breve os anjos vão vir te servir o alimento que você precisa. Oh, maravilha, 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 maravilha. É preciso estar no deserto, mas na posição em que Deus quer que os filhos estejam. Oh, aleluia. O próprio Deus conduz o seu filho ao deserto, e lá no deserto, como diz Isaías, foi para testá-lo, para prová-lo, para mostrar para ele: você é capaz, Jesus, você é meu filho, Jesus, eu te amo, Jesus, em você eu tenho prazer, meu filho. Então não desista, não pare, não olhe para trás, porque eu tenho um propósito com você, eu tenho uma meta com você. Daqui para frente, se você vencer, todas as coisas vão ser diferentes. Filho que é filho não desiste, filho que é filho prossegue, filho que é filho confia. Nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei a batalha espiritual que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, acredite no que está escrito. Deus vai fazer com que você vença isso na força e no poder do Senhor. Em breve você levantará a bandeira e arvorará um grito de vitória, porque Deus te honrou, porque Deus te honrou, porque Deus te honrou e não te deixou sozinho no deserto. Aleluia. Oh, aleluia. O deserto é para a glória do nome do nosso Deus. O deserto e o sofrimento que você passa é para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, e a intimidade entre pai e filho esteja mais íntima. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Meu Deus, que coisa linda! Deus diz aos seus filhos que os seus filhos devem amá-lo acima de tudo. Os seus filhos devem amá-lo acima de tudo. Acima de tudo. Não existe sofrimento, não existe guerra, não existe batalha, não existe nada que possa te separar do amor do teu Pai. Não existe nada que possa te separar do amor de Deus. Não existe nada que vai te arrancar das mãos do Senhor. Seja forte, persevere, lute, guerreia. Quando eu leio esse texto, meu Deus, eu fico impressionado como Deus deseja que os seus filhos, mesmo nas lutas espirituais do dia a dia, o amem de forma sobrenatural. O que Deus está falando aqui é o seguinte: meu filho, me ame com a sua carne, me ame com a sua alma, me ame com o seu espírito, me ame na plenitude da tua vida.
Me ame com todas as tuas forças. Me deseje todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Entenda, meu filho, que eu sou Deus na tua vida, que eu sou teu pai, mesmo você estando no deserto, mesmo você sendo tentado, mesmo você cara a cara com Satanás, Deus não te abandonou, Deus não te deixou de lado, Deus não se esqueceu de você, Deus não deixa você, aleluia, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus e honra os seus filhos. Deus quer ensinar os seus filhos na provação, na tentação, a rejeitar tudo que é mal e escolher o que é o bem. Quando você é levado ao deserto, quando você é levado a ser tentado numa batalha, pense nisso, querido irmão. Mude a tua visão a partir de hoje. Não tenha uma mente de fracassado, tenha uma mente de filho, tenha uma mente de vitorioso, tenha uma mente de conquistador, tenha uma mente de soldado guerreiro, corajoso, forte, intrépido, ousado. Tenha essa mente. Mas está doendo muito, irmão. Também doeu no teu Senhor. Eu não estou suportando. Jesus também quase não suportou. Estava na carne, 100% homem. Glória a Deus. E quando eu olho essa passagem bíblica dessa tentação, eu vejo que essa tricotomia humana, isso, irmã, chora que é Deus, é Deus, glória a Deus. A tricotomia humana, ela é muito alvo dos ataques de Satanás. Satanás, ele vai fazer de tudo para tentar tirar você do foco. Ele vai fazer de tudo para impedir a tua felicidade. Ele vai fazer de tudo para roubar o teu sorriso. Ele vai fazer de tudo para te levar ao sofrimento. Ele não se cansa. Ele não deixa de te perturbar. Mas a diferença é que você tem Deus do seu lado. A diferença é que você tem Jesus contigo. A diferença é que Jesus te traz a paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela rompe as estruturas físicas. Ela vem do céu para a tua vida. E essa coisa entra dentro de você e te renova, e te fortalece, e te faz enxergar coisas que nenhum homem normal, natural enxerga. Só os filhos de Deus que estão no deserto em comunhão com o Pai. É por isso que Jesus disse: ah, Satanás, afasta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás. Porque Jesus estava cheio de Deus. O menino crescia, o menino desenvolvia, o menino era espiritual, o menino gostava de buscar a face do Pai. O menino orava, o menino jejuava, o menino lia as escrituras. Por isso que o menino ia se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Ele não venceu a tentação porque ele era Deus, não, irmãos. Ele venceu a tentação porque ele era Jesus ungido por Deus. E porque ele era um homem que acreditava na obra do Pai, que mesmo em meio às dificuldades ele não poderia sucumbir, porque Deus já tinha dado uma meta para ele. E qual foi a meta que Deus te deu? Qual foi o objetivo que Deus traçou para a sua vida? Você vai recuar? Você vai olhar para trás? Você vai voltar, irmãos? Não, você não vai. Você não vai voltar em nome de Jesus. Você não vai desistir em nome de Jesus. Você pode ver um monte de gente desistindo, mas você não.
Você não, o Espírito Santo está com você aí nessa dor, o Espírito Santo está com você aí nesse sofrimento, o Espírito Santo está com você aí nesse deserto. Pensa você que está sozinho no frio, no escuro, na dor. Não, você não está, porque os olhos do Senhor estão sobre você, filho de Deus, aleluia, maravilha. E aí o diabo tenta a tríplice tentação: eu vou derrubar Jesus na carne. E aí ele tenta Jesus na carne. Se tu és o filho, e chegando-se o tentador diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Às vezes, irmãos, o diabo vai tentar fazer isso com a gente, vai tentar ferir a nossa carne, vai tentar levar o nosso físico ao extremo. E nós vamos precisar entender que precisamos vencer. E como é que nós vencemos no mundo espiritual? Contra a carne, contra sangue. Jesus deu um soco em Satanás. Jesus chutou Satanás. Jesus tacou uma pedra de volta em Satanás. Jesus estava cheio da palavra. E com a própria palavra, Jesus rebateu a Satanás. A nossa carne, se depender dela, a gente não vem ao culto, a gente não jejua, a gente não dobra os joelhos para orar. Você tem que vencer a sua carne. Talvez isso que você esteja passando, de não dobrar mais o joelho, de não jejuar mais, de não orar mais, de não ler mais a palavra, seja até mesmo algo físico que você esteja enfrentando, porque você quer preservar a sua carne. A minha carne não aguenta ficar sem comer, a minha carne não consegue dobrar os joelhos, a minha carne está cansada, não posso caminhar até a igreja, a minha carne não consegue, a minha carne não faz, a minha carne está adoecida. Cuidado, você precisa vencer a tentação que vem sobre a sua carne. Irmãos, escuta o que eu estou falando. Jesus foi tentado de forma tríplice. A carne, talvez Jesus estivesse ali fraco. Tem um texto na Bíblia que fala que Davi teve um momento que ele estava tão fraco na guerra, que ele só recobrou o ânimo dele depois que ele se alimentou. E eu fico imaginando esses homens quando tiram para guerrear. É jejum e oração. Jesus ficam magros, ficam abatidos, ficam com olheira. Às vezes não tem nem força para falar. Às vezes sente tonteira quando está andando. Porque cada um está enfrentando a sua guerra. E a guerra precisa ser vencida, querido. A guerra precisa ser vencida para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Ei, crente, batalha espiritual envolve corpo, alma e espírito. Embora seja algo espiritual, embora a guerra espiritual seja em dimensões celestiais, você precisa mortificar a sua carne para que Deus enxergue o sacrifício que você tem em amor a Ele. Amarás o Senhor teu Deus em toda a sua plenitude. E a tua carne às vezes te vence. Não deixe de vir aos cultos. Não deixe de vir à escola bíblica dominical. Não deixe de orar. Não deixe de dobrar os seus joelhos para falar com Deus. Não deixe de alguns dias abster de alimentos para provar ao Senhor que você o ama e que você deseja estar com Ele na sua guerra espiritual. Às vezes estamos enfrentando guerra e nem jejuamos. Às vezes estamos lutando e nem dobramos os joelhos para orar. Como é que conseguiremos vencer no deserto? Cara a cara com o nosso inimigo, que não é fraco e que não merece ser subestimado. Mas com Deus nós vencemos. Jesus venceu na carne, e por amor a Deus Ele rejeitou o desejo da carne. Não. Eu não quero comer pão.
porque não só de pão viverá o homem. Eu não vou satisfazer a minha carne de ficar deitada. Eu não vou satisfazer a minha carne de não mais jejuar. Eu não vou satisfazer a minha carne de não guerrear espiritualmente. Eu não vou fazer isso, mas você precisa fazer isso, crente. Você precisa entender isso, crente. O próprio Filho de Deus passou por isso. Você precisa enxergar que as batalhas espirituais se vencem também com ações na carne. O segundo momento é que Jesus vence ele na alma e diz assim, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui Jesus estava sendo tentado na alma, nas suas emoções, na sua vontade. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus assim, Jesus, você não tem pai, cara. Você não tem pai. Quando você está nessa guerra, você está sozinho. Vamos ver se tu tem pai. Vamos ver se Deus realmente vai dar ordem a teu respeito. Se joga daqui, Jesus. Lança-te daqui, Jesus. Porque parece que Deus não cuida de você aí nesse deserto. Parece, mas Ele cuida. Parece que Ele não cuida, mas o Pai cuida sim. O Pai cuida sim. O Pai tem zelo pelos seus filhos. O Pai zela pelos seus. O Pai chama aqueles e zela pelos chamados. Deus cuida dos seus filhos sim. Não adianta Satanás olhar para você e te acusar e falar que você não tem pai. É mentira de Satanás. Você tem pai sim. Ele cuida de você sim. E nessa noite Ele está te ensinando: filho, eu estou com você. Acredite dentro de você. Você tem pai. Mesmo na guerra espiritual, você tem pai. Você tem pai. Você tem um Deus que cuida de você e que olha por você. Aleluia. Você tem pai, querido. Você tem pai, querida. Você tem pai porque Ele cuida de você. Aleluia. E você vai vencer porque o Pai está contigo. Aleluia. E aí Ele prossegue tentando o corpo, a alma e o espírito. E aí, como eu digo, a batalha espiritual, ela é terrível. E olha o que a Bíblia fala. Novamente, ele não desistiu. Satanás não desiste. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Tentou o corpo, tentou a alma e agora tenta o espírito. Esquece de adorar a Deus. Não cante mais. Não levante mais mãos. Não se prostre mais. Não adore mais a Deus nos momentos de dificuldades. Quando tu estiver na prova, esqueça Deus. Ele não é digno da tua adoração. Ele não é digno de que você levante as mãos mesmo num deserto. Mas Ele é digno. Se prostrados me adorares. Satanás quer tirar o foco da adoração de Deus para ele. Porque quando ele tira o foco da adoração de Deus para ele, ele tira você do propósito para que Deus te criou.
Ele tira você do local, do propósito em que Deus te chamou e te escolheu, para que você viesse e o adorasse em espírito e em verdade. Só que nessa noite Deus está falando, mesmo no deserto, aprenda a adorar-me em espírito e em verdade. Mesmo diante do sofrimento, adore a Deus, porque só a Ele é digno de adoração, só a Ele é digno de ser adorado. Em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, você não deve trocar a adoração que é de Deus e enviá-la e direcioná-la para nada e para ninguém. Nenhum problema da sua vida merece o respeito e adoração. Nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade pode roubar a adoração e a atenção que você, como filho, deve prestar a Deus. Só Ele adorarás. Com gotas de sangue, com sofrimento, machucado, chorando, inquieto, ansioso, doente, mas só a Ele adorarás. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus te conduz a uma reflexão agora nessa noite. O Espírito Santo te conduz a uma reflexão agora nessa noite. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoas, porque às vezes não desejamos a glória da Ti. Oh, aleluia. Adore a Deus. Feche os seus olhos e adore a Deus agora. Feche os seus olhos e sinta o bálsamo de Deus vindo sobre a tua vida. Feche os seus olhos agora e aprenda, mesmo diante das circunstâncias terríveis, a adorar a Deus. Você rejeitará o mal e escolherá o bem nessa noite, porque se o Espírito te conduziu, Deus vai te dar vitória. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus nessa noite, aleluia. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele é o maior exemplo, Ele é o maior exemplo, Ele é o maior exemplo. Ele é o maior exemplo para você vencer as tentações e vencer as batalhas espirituais. Só a Ele adorarás, só a Ele adorarás, só a Ele adorarás, só a Ele adorarás. Oh, na batalhas espirituais da vida, devemos estar adorando aquele que vive e que reina, ao majestoso Rei que assentado no seu trono, aí sim dará ordem aos anjos a teu respeito e vai dizer: desce anjo, serve ela, serve ele, serve ela, serve ele, porque eles venceram, eles glorificaram o meu nome, eles glorificaram o meu nome e venceram o Satanás com a minha força. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.